Hoje vamos analisar um caso do início do século XX, então sente-se e relaxe enquanto vamos para os Estados Unidos. Eli Fiesel morava em uma fazenda nos arredores do pequeno vilarejo de Bostwick, em Nebraska, que fica a cerca de 24 quilômetros da cidade de Red Cloud. Bostwick fica na parte centro-sul do estado, no condado de Knuckles, perto da fronteira com o Kansas, e é cercada por vastas terras agrícolas. Ele não era dono da terra. Ele arrendava a fazenda e vivia dela. Em 1903, na casa dele moravam sua governanta, a senhora Nanny Hutchinson, de 35 anos, e o filho dela, Charles Hutchinson, de 19 anos. Charles realizava a maior parte do trabalho na fazenda, prática comum nas comunidades rurais, onde trabalho e vida cotidiana eram ligados. Eles recebiam visitas frequentes de Harley Fiesel, sobrinho de Eli de 30 anos. Alguns acreditavam que Harley só visitava o tio porque tinha interesse na senhora Hutchinson, e diziam que Eli também gostava muito de sua governanta e se opunha fortemente à atenção que ela recebia de outros. Dizia-se que isso causava tensão dentro da casa, especialmente com Charles, o filho da senhora Hutchinson. Eli tinha gado e porcos, além de 70 acres de milho. Ele teve sucesso ao longo dos anos e pagou todas as dívidas. Assim, mesmo arrendando a terra, os animais da fazenda e as máquinas eram dele. Em grande parte dos Estados Unidos, no início do século XX, a agricultura continuava sendo central para a economia e muitas pessoas dependiam diretamente da terra para sua renda. Em estados como Nebraska, a agricultura era muito importante e o sucesso dependia tanto do clima quanto do esforço. Quem arrendava terras, como Eli, sentia mais pressão para fazer cada safra dar retorno, pois precisava pagar aluguel e custos de vida com a produção da fazenda. No dia 1º de novembro de 1903, Eli e Charles foram até a cidade de Superior, a pouca distância da fazenda e um dos centros comerciais mais próximos da região. Em distritos rurais, como o condado de Knuckles, cidades como Superior são procuradas para comércio, suprimentos e contato com vizinhos de fazendas. O objetivo principal das visitas era vender milho, mas enquanto estavam lá, Eli foi visto bebendo álcool, e ao sair da cidade com Charles, relatou-se que estava bem embriagado. No entanto, ele nunca mais foi visto. A princípio, ninguém realmente percebeu que ele estava desaparecido. O Natal passou e ainda não havia notícias dele. Quando perguntavam sobre ele, Dona Hutchinson dizia que Eli tinha ido visitar a mãe e o irmão em Humboldt, uma pequena cidade a cerca de 110 quilômetros de Bostwick. No começo, isso foi aceito, mas em fevereiro de 1904 começaram a surgir dúvidas. O Sr. John Day, um morador de Superior que conhecia Eli há algum tempo, recebeu uma carta dos parentes de Eli perguntando se ele sabia de algo sobre Eli. Sem notícias dele há algum tempo, ele viu que Eli Fiesel não estava em Humboldt, como disse a Sra. Hutchinson, e contatou o irmão de Eli, Sr. Thomas Fiesel. Thomas foi à fazenda investigar o que ocorreu com Eli e se surpreendeu ao ver Charles Hutchinson e Harley Fiesel vendendo os porcos e o milho de Eli e ficando com o dinheiro. Ele perguntou sobre Eli, mas as respostas eram vagas e inconsistentes. Conhecendo bem seu irmão, Thomas Fiesel não acreditava que Eli teria deixado sua fazenda e suas responsabilidades sem explicação ou providências, especialmente por um período tão longo. O comportamento deles na fazenda só reforçou suas suspeitas de que algo sério havia acontecido. Certo de que Eli fora vítima de um crime, concluiu que os dois jovens eram responsáveis pelo desaparecimento dele. Ele acreditava tanto nisso que entregou o caso a um advogado e medidas formais foram tomadas. Depois, Harley Fiesel e Charles Hutchinson foram presos e ficaram detidos durante as investigações sobre o sumiço de Eli. Apesar das buscas e das prisões, nenhum vestígio de Eli Fiesel foi encontrado e nenhuma evidência física surgiu para confirmar que um crime havia ocorrido. Sem corpo recuperado ou provas claras ligando suspeitos ao desaparecimento, o caso não se sustentava. Como resultado, ambos os homens foram liberados e o processo foi arquivado. Após isso, tanto Nanny quanto Charles Hutchinson permaneceram na fazenda e continuaram usando a propriedade e o gado de Eli Fiesel. Agora, a suspeita na comunidade aumentou e a maioria achava que mãe e filho sabiam mais sobre o ocorrido com o idoso do que admitiam. Após um tempo, Dona Hutchinson e Charles saíram da fazenda. Dona Hutchinson conseguiu emprego como governanta em Nelson, enquanto Charles começou a trabalhar em uma fazenda próxima a Guide Rock.
Mesmo assim, moradores seguiram intrigados com o sumiço de Eli Fiesel e alguns vizinhos consultaram uma médium, que disse que o corpo de Eli estaria enterrado no porão da fazenda. Essa informação gerou muita discussão e uma busca foi feita nas dependências externas. Logo, um local foi descoberto que parecia ter sido usado para esconder um corpo. Dentro havia uma chave inglesa enferrujada, marcada com manchas que alguns achavam ser sangue. Depois, o médium foi consultado novamente e disse que o corpo havia sido retirado do porão e enterrado em outro local. Direções mais detalhadas foram dadas, apontando para um campo específico, e com base nisso, homens cavaram em vários lugares na fazenda Fiesel, mas nada foi encontrado. A fazenda antes arrendada para Eli Fiesel agora era trabalhada por Joseph Stanley, que em maio de 1904 encontrou algo perturbador sob o solo. No que parecia ser uma cova recentemente remexida, ele também encontrou um sobretudo, e dentro dele havia uma mão humana e fios de cabelo de alguém. No bolso do casaco havia uma garrafa de uísque vazia. Ele contatou as autoridades e os investigadores logo chegaram para examinar a cena. O que chamou a atenção foram as marcas de cavalo e charrete perto do campo, com um detalhe em especial se destacando. O cavalo usava uma ferradura com uma saliência ou desgaste visível na frente, deixando um rastro claro no chão e facilitando reconhecer as pegadas. O xerife Hodges achou esse detalhe importante e pensou que, ao identificar um cavalo com essa ferradura, poderia descobrir quem esteve no campo. Após dias de investigação, ele chegou ao estábulo de Johnson, em Red Cloud, onde qualquer pessoa podia alugar cavalos. Lá ele encontrou um cavalo com a mesma ferradura. Foi registrado que na noite de 5 de maio, Charles Hutchinson foi ao estábulo de aluguel de Johnson e pediu uma charrete, mas depois mudou de ideia, dizendo que a pegaria no dia seguinte. Charles voltou na noite de sexta-feira, 6 de maio desta vez, alugando um cavalo e uma charrete, alegando que precisava ir ao rancho Stark, em Amboy, a uma curta distância da cidade. O xerife soube que naquele dia, enquanto Charles se preparava para sair, o Sr. Bayliss o viu e perguntou se ele iria a Guide Rock, e Charles confirmou. O Sr. Bayliss foi chamado como jurado em Red Cloud e pensou em ir a Guide Rock à noite, retornando a tempo para o tribunal pela manhã. No entanto, ele depois decidiu não arriscar e permaneceu em Red Cloud, após o que Charles foi embora sozinho. Na noite em que alugou a charrete, Charles contou ao Sr. Bayliss que ficaria na fazenda Henry, local que conhecia bem. Bem cedo, Charles devolveu a charrete ao estábulo, pagou a taxa usual pela viagem até Amboy e saiu logo em seguida. O xerife soube que os cavalos pareciam exaustos, indicando que viajaram além de Amboy. Quando funcionários do estábulo desatrelaram a charrete, notaram um forte cheiro desagradável vindo dela. O xerife seguiu investigando e foi à fazenda Henry, mas soube que Charles Hutchinson não dormiu lá. Notou-se também o desaparecimento de uma pá da propriedade. Ao conversar com moradores próximos à fazenda arrendada por Eli Fiesel, o xerife ouviu relatos de que Charles Hutchinson foi visto perto da fazenda, à noite, em 6 de maio, com uma mulher. Pegadas masculinas e femininas ao redor da cova eram compatíveis com os tamanhos dos sapatos de Charles e da Sra. Hutchinson, embora não conclusivas. O xerife acreditava que Eli havia morrido em 1º de novembro de 1903 e concluiu que, após beber em superior, Eli pode ter se insinuado para a Sra. Hutchinson e que seu filho Charles interveio para defendê-la. A partir disso, sua teoria desenvolveu-se de que mãe e filho mataram Eli e primeiro esconderam o corpo no porão ou perto de uma das dependências antes de enterrá-lo em um campo. Na opinião dele, quando Joseph Stanley decidiu arar o campo mais tarde, Charles ficou preocupado e temeu que os restos mortais pudessem ser descobertos. Em 6 de maio, ele alugou um cavalo e uma charrete e retornou ao local do enterro à noite. Ele e a mãe desenterraram e removeram os restos mortais. Porém, na pressa, partes do corpo, como uma mão, ficaram para trás. Muitos moradores aceitaram a teoria e, para tentar descobrir o destino do corpo, consultaram novamente um médium. O médium disse que os restos foram jogados em um rio, mas não sabia o local exato. Como resultado, córregos na área ao redor foram vasculhados, mas nada foi encontrado. Apesar de não haver corpo, Dona Nanny Hutchinson, seu filho Charles Hutchinson, Harley Fiesel e outro homem chamado Charlie Holmgren foram todos presos em conexão com o desaparecimento.
As prisões ocorreram por suspeitas e circunstâncias, sem evidências físicas diretas. Charlie Holmgren foi detido brevemente e liberado no dia seguinte, pois não encontraram evidências que o ligassem ao crime. A investigação agora continuava com os suspeitos restantes. Foi decidido que Dona Nanny Hutchinson, Charles Hutchinson e Harley Feazell seriam acusados de assassinato e mantidos sob custódia para o prosseguimento do processo. Na segunda-feira, 13 de junho de 1904, foi realizada uma audiência preliminar. O Estado foi representado pelo promotor do condado E.D. Brown, assistido pelo ex-juiz distrital J.W. Stubbs e seu irmão F.H. Stubbs. 20 testemunhas foram convocadas pela acusação, mas a defesa, liderada pelo ex-congressista R.D. Sutherland, optou por não apresentar provas nesta fase. O Sr. Sutherland afirmou que nenhum corpo foi encontrado e não havia prova definitiva da morte de Ellie Feazell, o que impedia uma acusação consistente contra os acusados. O juiz, no entanto, discordou e considerou que as provas eram suficientes para justificar o envio da Sra. Nanny Hutchinson, seu filho Charles Hutchinson e Harley Feazell a julgamento no tribunal distrital. A notícia do caso se espalhou pelo Nebraska, gerando muita discussão nas cidades e comunidades rurais do estado. Em locais como lojas locais, agências dos correios e estações de trem, as pessoas debatiam os detalhes à medida que eram divulgados e a história atraía grande atenção. A opinião pública estava dividida. Parte acreditava que as circunstâncias apresentadas pela promotoria indicavam culpa e previam condenação. Outros eram mais cautelosos, destacando a falta de provas diretas diante da incerteza sobre o desaparecimento de Ellie. O julgamento começou na terça-feira, 4 de outubro de 1904. Ambos os lados chamaram muitas testemunhas. A acusação foi feita pelo promotor do condado Brown, com a ajuda dos irmãos Stubbs, enquanto a defesa ficou novamente a cargo de R.D. Sutherland, auxiliado por Oliver Wharton. No início do julgamento, ficou claro que não havia provas contra Harley Feazell, então ele foi dispensado pela acusação e pôde voltar ao trabalho, onde estava quando foi preso. A acusação mostrou que Charles Hutchinson alugou uma charrete em Red Cloud em 6 de maio e a devolveu no dia seguinte, desgastada e danificada. Foi declarado que a charrete e as coberturas estavam impróprias para uso devido ao forte cheiro desagradável. Eles então declararam que, alguns dias depois, foi descoberto um túmulo na fazenda Feazell, contendo uma mão humana e itens de roupa, incluindo um casaco. Uma testemunha confirmou ter vendido um casaco idêntico para Ellie Feazell anos antes. Outras evidências foram apresentadas que pareciam ligar Dona Nanny Hutchinson, mãe de Charles Hutchinson, ao crime como suposta cúmplice. Os argumentos finais foram descritos como poderosos, em especial o discurso feito por J.W. Stubbs para a acusação, que deixou pouca dúvida entre muitos dos que o ouviram. Após a apresentação das evidências e os argumentos finais da acusação e da defesa, o juiz resumiu o caso e instruiu o júri a se retirar. 4 horas depois, eles voltaram com um veredito lacrado e o juiz encerrou a sessão daquele dia. Na manhã seguinte, o tribunal estava lotado e havia uma forte expectativa enquanto o escrivão lia a decisão do júri. Réus foram considerados culpados de homicídio em 2º grau. O silêncio na sala evidenciava a importância do veredito e o interesse que o caso despertou. Quem acompanhou o julgamento acreditou que o júri dificilmente teria outra conclusão. Quando o veredito foi lido, Charles Hutchinson não mostrou emoção, mas depois lágrimas apareceram no rosto de sua mãe. Na manhã seguinte, os prisioneiros foram trazidos de volta ao tribunal, onde o juiz sentenciou Charles Hutchinson a 12 anos e a Sra. Nanny Hutchinson a 10 anos, ambos a serem cumpridos em um presídio estadual. A Sra. Nanny Hutchinson foi libertada no verão de 1911 e depois conseguiu trabalho lavando pratos. Em novembro de 1911, seu filho Charles Hutchinson também foi libertado. Ambos passaram aproximadamente 7 anos na prisão. O caso continuou a fascinar as pessoas da região. Buscas extensas na fazenda, nos campos ao redor e nos riachos próximos continuaram, mas nenhum vestígio dele jamais foi encontrado. A falta de um corpo gerou dúvidas em alguns e, para muitos, continuou incerto o que exatamente havia acontecido com ele. Olá a todos e muito obrigado por ouvirem. Como de costume, por favor deixem qualquer comentário ou feedback que vocês tenham e espero vê-los novamente no próximo Briefcase.